nossa guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez chegamos aqui na RU para, através das suas ondas, transmitirmos a Lei do Amor, sempre no patrocínio de Schau, freios e suspensão ali no Lago de Portugal, e também do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Quem quiser fazer parte desta rede de formação e informação católica através das ondas da Rádio Universidade, através do Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, é só vir aqui na rádio ou também em qualquer paróquia da cidade de Pelotas e fazer a sua ficha de inscrição, que depois o carnezinho com a contribuição mensal de R$20 para toda a família, né? Escreve todos os membros da família ali na ficha, a data de batizado se possível, a data de aniversário, né? E participam assim desta corrente de oração, como também desta corrente de manutenção e solidariedade com a mídia católica. Contamos com a colaboração de todos, porque é muito importante realmente reerguermos a nossa rádio católica, reerguermos a nossa informação católica e participarmos em comunhão, né? Muitas pessoas, a gente sabe, ajudam a comunicação nacional enviando dinheiro para transmissoras ou retransmissoras, melhor, em programações católicas do Brasil, mas a nossa cidade também, a nossa zona onde chega, hoje em dia chega no mundo inteiro pelo computador, né? O site da Rádio Universidade as informações, mas a gente pode ajudar a manter, a aprimorar esta onda da Rádio Universidade Católica de Pelotas através do nosso gesto solidário com a doação mensal de apenas R$20 em nome de toda a família. Pedimos aqueles que nos ouvem, nossos amigos, que façam esse esforço e quando forem à missa, ali na secretaria da sua paróquia, façam a ficha de inscrição. E no programa passado, nós começamos a responder, né? Nós tínhamos selecionado 35 dúvidas que apareceram, né? E começamos a explicar várias dúvidas e tentar clarear essas dúvidas, né? Mas é muito grande o número de perguntas que vem a respeito do tratado com os santos, né? Então, nós não conseguimos colocar tudo no programa passado. Hoje ainda temos aqui 2 assuntinhos sobre os santos. A primeira das perguntas que nós queremos é tentar clarear hoje. O que é o culto ou veneração dos santos? Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja, isso nós já tínhamos falado, estamos relembrando, cujos membros são todos os cristãos. Existe entre a cabeça Cristo e o corpo cristão uma comunhão de vida, assim como dos cristãos entre si. Os santos são membros do corpo místico de Cristo, nos quais a redenção alcançou a plenitude de seus frutos. Terminada a peregrinação terrestre, nossa igreja militante, plenamente compenetrados pela morte de Cristo e configurados com Ele, os santos gozam atualmente da visão de Deus face a face. Está lá também, né? São Paulo diz, agora nos vemos como no espelho, quando nos encontrarmos com o Senhor, nos veremos tal qual nós somos. A face do Senhor reflete também aquilo que somos. Conscientes dessa verdade, os cristãos desde os primeiros séculos, entendendo que esta nova situação não cancela a comunhão e a solidariedade, começaram a venerar os santos como modelos e como intercessores em favor daqueles que ainda peregrinam pelas estradas deste mundo.
Na perfeição dos santos, em primeiro lugar, os católicos adoram, louvam e bendizem a obra do Criador e Redentor, a expressão perfeita de sua sabedoria e vitória. O culto aos santos desperta aos que estão em estado de peregrinação, nós, a Igreja Militante, o desejo de chegarem a Jerusalém Celeste, onde já se encontram os bem-aventurados. Então, o culto dos santos é o momento pelo qual eu, humanamente, me reduzindo à minha grande condição humana, eu relembro alguém que me antecedeu e que conseguiu, na sua humanidade, chegar à divindade, à comunhão plena com o Cristo. E por que ele conseguiu isto aí? Porque se esforçou para amar e, através do amor, vencer os obstáculos que são os obstáculos da acepção das pessoas, da eliminação do caráter e da dignidade das pessoas. Conseguiu vencer a inveja que muitas vezes o mundo vem contaminar, conseguiu evitar as rixas, as disputas com as pessoas e entenderam aquele chamado do Senhor de fazer-se servo de todos, como o próprio Senhor o fez na Santa Ceia. Então, diante desse fato, essas pessoas alcançaram um grau de superação da sua humanidade ao ponto de viver já uma antecipação do céu, da divindade, através da plena comunhão, da oração e do serviço caridoso. E quando eles vão para o céu, e como nós vimos no programa da semana passada, que a Igreja os canonizou porque viu neles essa expressão de santidade, nós temos o direito de também rezar para eles, pedindo que eles intercedam nos seus louvores junto ao Criador, para que nós também consigamos superar tudo aquilo que não faz parte do paradigma lançado por Jesus nos Evangelhos. Então essa veneração não é dizer assim, eu tenho meu santinho lá no céu. Não. Eu tenho um santo no céu que é o Senhor Jesus Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo. Deus é o santo por excelência. Mas eu tenho outros que, no coro da eternidade, comprovadamente nos deixaram um exemplo, um testemunho, uma postura de vida. E é esse testemunho, essa postura de vida que eu peço a intercessão deles. Peço favores celestes, mas eu tenho que ter bem claro, eu peço e venero Santo Antônio, São Francisco, São Pedro, vários santos, Santa Teresinha, que é de muita devoção na nossa região, Santa Rita de Cássia, né? Mas quem concede a graça, o favor celestial, que me modifica no caminho da santidade, é o Senhor Deus, o santo por excelência. Os outros são que fazem, né, esse caminho de religar-me com o céu no momento da minha fraqueza humana. Mas é só Deus que, pela sua graça, pode dispensar a necessária santidade pela qual eu estou querendo alcançar o favor dele. Depois também, dentro disso que eu estou explicando, eu consegui agrupar algumas perguntas se os santos intercedem por nós junto de Deus. Todos nós que vivemos na graça de Deus, estamos em comunhão com Deus. Somos ramos vivos da videira, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 5. Membros vivos do corpo de Cristo. Por isso, estamos unidos também entre nós numa ligação invisível, mas real. Procurem lá a Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. É uma comunhão de amor, ou no amor, melhor. Podemos rezar por alguém ou pedir que alguém reze e interceda por nós, porque estamos ligados a Cristo e nele aos irmãos. Da mesma forma, podemos pedir a um santo canonizado que interceda por nós junto ao Senhor. Gozando da intimidade com Deus, certamente Ele intercederá por nossas intenções para que o reino de Deus se realize. E isto não foge à realidade do Evangelho
procurem o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Por outro lado, a intercessão dos justos, sobretudo dos que alcançaram a plenitude, conforme lá o livro da criação, o livro do Gênesis, capítulo 18, versículos do 22 ao 32, pode obter as graças espirituais e materiais para aqueles que necessitam conseguir a plenitude da redenção. Também podemos olhar a carta aos Romanos mais uma vez no seu capítulo 8, versículo 29. Trata-se de uma comunhão em que os santos, em virtude da sua caridade, não podem deixar de orar por quem não está ainda na pátria, mas a caminho, para buscar mais uma vez o seu lugar no paraíso, Depois também ainda veio uma perguntinha assim, essa aqui foi talvez a que veio mais perguntas, E isso me faz crer que este programa é muito ouvido e muito acompanhado por pessoas que não são da fé católica, pelo teor que vem, ou pessoas que estão sendo assim tentadas, por irmãos cristãos de outras religiões, de outras seitas, que muitas vezes não têm a sensibilidade de respeitar o diálogo religioso, mas já começam fazendo acusações e coisas, Esses dias mesmo, na porta da minha casa, eu estava saindo para a missa e tinha, eu acho que 8 pessoas. Era um domingo de manhã, 9 horas da manhã, tinha umas 8 pessoas lá de uma outra religião, distribuindo material, E eu disse, olha, vocês me desculpem, eu não posso ficar agora porque eu tenho que ir lá abrir a igreja para a missa, Mas que Deus abençoe, eu acho muito importante o trabalho de vocês, eu acho super bom vocês acreditarem no Senhor Jesus e estarem anunciando esse nome porque o mundo está longe de Cristo, Mas eu sou padre, eu realmente tenho a minha fé, Então eu sigo isso aí, mas eu estou assim em muita comunhão porque eu admiro realmente o trabalho de vocês. Aí uma pessoa saltou e disse assim, o que está escrito em Marcos? Aí eu fiquei assim, Eu digo, olha, eu não sei, eu não decorei a Bíblia, eu não sei o que está escrito lá em Marcos, capítulo tal, versículo tal, Realmente eu não sei o que está lá. Eu só pergunto uma coisa, lá em Mateus, quando se fala no juízo final, no 25, Por acaso tem alguma perguntinha que diz que para entrar no reino de Deus eu preciso saber o que está em Marcos e tal? Eu preciso decorar a Bíblia? Ou lá diz assim que para entrar no céu eu tenho que acolher peregrinos, eu tenho que visitar doentes e presos, eu tenho que dar de comer, de beber, de vestir, Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Decorar é bom porque quando a gente está triste a gente se lembra das expressões do Senhor e consegue com essa pílula espiritual se erguer. Mas eu forçar os outros a decorar a Bíblia, E não fazerem o que é prescrito lá como critério de caridade e critério de juízo salvífico, não é o que Deus está querendo, Aí a pessoa, não, porque nós temos que discutir mais, eu digo, tá bom, uma outra hora vocês apareçam aqui, mas não apareceram mais lá em casa, Então a gente vê que tem muitas pessoas que são afoitas e querem impor a fé deles. Nós já fizemos, programa da semana passada, em que nós víamos que pela lei do amor, ninguém, credo nenhum, pode obrigar ninguém a seguir contra a sua consciência. E a consciência se forma pela oração, pelo estudo e pela busca do conhecimento. E aí a gente me faz crer isso que eu estava dizendo, que muitos que são de outras crenças me enviam essas perguntas, então estão ouvindo o programa, pelo teor, às vezes, de perguntas assim, Mas eu vou resumir, porque essa realmente é o que mais vê essa pergunta, Os católicos adoram imagens. Cristo assumiu um verdadeiro corpo humano, por meio do qual Deus invisível se tornou visível. Por esta razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. Ele tomou o corpo visível, a imagem é um material visível que lembra a encarnação do Senhor. Nele vemos o rosto humano de Deus e o rosto divino do ser humano. O que Deus no Antigo Testamento proíbe é fazer imagens para serem adoradas como deuses, em substituição ao Deus único. Primeiro mandamento, até Êxodo 20, versículo 4. Mas não proíbe fazer outras imagens, como nós vemos no Êxodo 25,
capítulo 25, versículos 18 ao 20, no livro de Números, capítulo 21, dos versículos 8 a 9, em 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 a 35, ou também no capítulo 7, versículo 19. A Bíblia mesma diz que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Está lá na criação, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. A imagem faz parte da linguagem humana. É a representação de alguma pessoa, coisa ou ideia. Assim, o desenho de uma flor, as fotos de uma pessoa e a pintura de uma paisagem são imagens. A imagem de Cristo é o ícone por excelência. As outras, que representam Nossa Senhora e os santos, significam Cristo, que nelas é glorificado. Proclamam a mesma imagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite, mediante a palavra, e ajudam a despertar e a nutrir a fé dos crentes. A tradição cristã reconheceu reiteradamente o valor pedagógico e psicológico das imagens como suportes para a catequese, para a oração e para a evangelização. Numa época em que a comunicação baseia-se sobretudo em imagens, o uso das imagens cristãs pode ser uma grande contribuição para a evangelização. É claro, porém, que o católico não adora essa imagem. Venera aquele que é representado pela imagem. Venerar quer dizer, trata com respeito, porque acredita que ele alcançou o lugar privilegiado de ver Deus face a face no paraíso. O católico, por obrigação, por fé, adora somente a Deus. Eu me lembro nessa história de imagens, agora eu recebia pelo WhatsApp, aí uma propaganda política contra uma candidata, mas eu não vi realmente nas imagens a figura dessa candidata, Ela realmente é uma pessoa assim, que foi pro ateísmo, era cristã inclusive, mas foi pro ateísmo, e infelizmente ela prega muito contra os paradigmas, os caminhos indicados pelo Senhor na Bíblia. Mas associar a figura dela a uma tal de Marcha das Vadias que houve no Rio de Janeiro, eu não participei, eu não vi no noticiário, mas eu recebi no WhatsApp. E as duas coisas que me surpreenderam lá no WhatsApp, nessas imagens do início dessa Marcha das Vadias, eram vários crucifixos com imagens de gesso do Senhor jogados no chão e as pessoas pisando em cima, esmigalhando o Cristo na cruz, E também 2 homens, só que a gente não via, eles estavam quase que despidos, mas estavam com o chapéu enterrado até a sobrancelha e um lenço no nariz, a gente não conseguia ver, e óculos, Mas um trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e o outro trouxe uma imagem de Nossa Senhora das Graças e estraçalharam elas no chão e pisavam, faziam como uma dança assim, E eu acho assim a mesma coisa que pegar o retrato da família deles, o retrato da mãe, o retrato dos filhos, o retrato de quem amo, pisar, escarnear em cima, Fazer... Não tem o porquê isso. Chegou um profundo desrespeito, Pode ser, eu não preciso acreditar numa imagem, Não preciso acreditar numa imagem. Mas se essa imagem para alguém é um sinal que traz uma paz, uma devoção, eu não posso escarnear desta pessoa. Eu não posso debochar dessa pessoa e da sua fé. Eu tenho que respeitar, Eu não creio em muitas coisas que acontecem, que a gente vê pela rua, que as pessoas fazem. Mas eu respeito aqueles que fizeram. Só que não tenho medo daquilo que fizerem, encruzilhadas e coisas, porque realmente a minha fé é muito clara nesse sentido, Eu tenho que ter a devoção à Eucaristia e quem está com Deus, nada lhe falta, Nada lhe assusta, nada o desencaminha. Mas chegar ao ponto de chutar as coisas, de desmerecer, isso aí é um desrespeito muito grande. E eu pergunto se eu quero fazer uma marcha, olha o título, Marcha das Vadias, não sei o que queria, Mas se eu quero fazer uma marcha para denunciar uma situação, para expressar um valor, que pode ser um contravalor para outro, se para mim é um valor, eu não preciso de maneira nenhuma pisotear nos outros. E no momento que eu estou pisoteando no Cristo para esmigalhar ele na cruz, e foram vários, eram mais de 20 crucifixos que eu pude contar ali, De pegar 2 estátuas e falar, é como
que dizer assim, a minha consciência está batendo. Esta religião que acredita nesse crucificado, que acredita na imagem da sua mãe, está batendo na minha consciência, não está me deixando livre. Porque quando eu sou livre na consciência, eu não rivalizo com a consciência dos outros. Eu expresso claramente e ouço a expressão dos outros. Eu respeito e peço respeito àquilo que eu penso, e respeito e peço que respeite aquilo que o outro pensa também. Não tenho que colocar o outro como alguém contrário a mim. Eu sou contraditório no mundo das ideias e da devoção, mas não sou contrário a uma pessoa porque é um ser humano e um dia nós vamos estar no paraíso porque tudo vos será perdoado, né? Então eu sempre, quando vejo essas manifestações, eu sempre digo assim, Senhor, aqueles que ainda não amam suficientemente, né, que sejam convertidos. Não se pede para destruir, para alejar, para que sejam convertidos, que possam se arrepender da maldade, do desrespeito, né, da intenção que a gente não sabe que foi feito, em qual nível de intenção, e que possam realmente também um dia irem lá para o paraíso, né, e entenderem isto aí. Então, esta aí eu acho que é dada a explicação, né, de que os católicos adoram imagens. Uma outra pergunta também, né, que surgiu de várias maneiras, perguntando por que a igreja batiza crianças. Quando falamos dos sacramentos, nós já colocamos isso, né? Mas vamos dar uma explicação de novo. A Bíblia não se refere explicitamente ao batismo de crianças, mas narra que vários personagens pagãos professaram a fé cristã e se fizeram batizar com toda a sua casa. Isso é bíblico, nada da igreja foge à Bíblia, com toda a sua casa. Cornélio, cinturão romano, lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a negociante Lídia de Filipos, nos Atos, capítulo 16, o carcereiro de Filipos, nos Atos também, capítulo 16, Crispo de Coríntio, nos Atos 18, a família de Estefanas, no 1 Coríntios, no primeiro, capítulo 1, a expressão casa designava o chefe da família com toda a sua família, inclusive as crianças, que certamente não faltavam naquele tempo. Portanto, indiretamente, a Escritura sugere o batismo de crianças. Desde os primeiros séculos, existem testemunhos diretos a respeito do batismo de crianças. Santo Agostinho, no século IV, considerou isso inclusive como tradição recebida dos apóstolos. Recorrendo à Sagrada Escritura e à tradição, os papas e os concílios intervieram muitas vezes para recordar aos cristãos o dever de batizar os filhos pequeninos. Os pais, quando pedem o batismo de seus filhos, desejam para eles a vida verdadeira e feliz, mas não podem garantir esse dom durante todo o tempo futuro e desconhecido. Por isso, querem inserir seus filhos na vida divina e o fazem por meio do batismo. Desta forma, tornam-se os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos e afilhados na fé. Ora, o batismo de criança, a gente diz que é para que a graça santificante de Deus já comece a fazer sentido na alma dessa criança, já conduzindo-a desde pequena no nível de santidade. Por isso nós aceitamos batizar toda a casa de todos aqueles que buscam o batismo, a filiação divina, a serem inseridos na lista do paraíso. Mais uma vez o nosso tempo correu. Foi uma grande alegria saber que estamos sendo acompanhados por tantos irmãos católicos e não católicos. Não deu para responder todas as perguntas, mas teremos ainda até o final do ano mais uns 2 programas de perguntas e respostas, que esperamos esclarecer a todos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fica então com vocês a nossa mensagem musical de hoje. Maria vem do céu, traz o amor pra nós, escutem a canção, é doce a sua voz,
luz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.